Então sejam bem-vindos ao Urb Talks. O Urb Talks é um projeto de videocast, de podcast, que nós vamos falar sobre o mercado imobiliário, sobre as questões notariais, registrais, toda a questão que molda esse mercado fundiário no mundo. Então, eu sou Bernardo Graciano, sou o CEO da Urb Brasil, vou ficar à frente desse projeto. E o que nós queríamos? Nessa primeira episódio, né, a gente não queria trazer alguém de renome, focado nessa questão estratégica de regularização, e a gente quis um bate-papo aqui para falar de REURB, que hoje eu acho que é a nossa referência do que o Brasil hoje tem que resolver a questão fundiária no mundo, no Brasil e no mundo. Então, o que a gente quis fazer? Trazer os moradores, né, as pessoas que realmente mandam nesse projeto de REURB, não só nessa operação que nós trouxemos aqui, mas no Brasil todo. Então aqui comigo está o Raione. O Raione é presidente da Associação de Moradores Asbali, do Balneário Água Limpa, né? Trouxemos também o Maradona. O Maradona é presidente do Aquaville, que também faz parte do Água Limpa, né? E nós também trouxemos o Felipe. O Felipe é presidente do IGR, do Instituto de Gestão e Resultado. O IGR foi contratado pela Prefeitura de Itabirito para fazer a consultoria frente a esse projeto. E por que nós trouxemos aqui o Água Limpa? O Água Limpa hoje é considerada a maior regularização fundiária da América Latina por interesse específico. Então isso, a gente quis trazer essa visão dos moradores, essa visão não da prefeitura, mas quem assessora a prefeitura, porque aí eu entendo que fica um projeto, um bate-papo mais leve, para a gente realmente mostrar o que é um projeto de regularização fundiária, né? Então sejam muito bem-vindos. Obrigado. Então, vamos começar aqui. Eu queria, primeiro, Raione, Maradona, vocês ficam à vontade aí. Qual que é a história de vocês, né, no Balneário Água Limpa? Como é que vocês chegaram lá? Como é que foi essa questão? Eu queria entender o passado primeiro, como originou esse bairro, né? Bom dia a todos, né? Eu sou o Raione, presidente da Asbali. Bom, Bernardo, eu conheci o Água Limpa através do meu pai. Meu pai chegou no Balneário Água Limpa em 1994, do lado de Nova Lima. E então eu conheci o Água Limpa através do meu pai. E passou-se os anos, enfim, eu cheguei de fato para mim construir a minha propriedade em 2010, quando eu vim para o Água Limpa, e sem infraestrutura nenhuma, né? Uhum. Aquela dificuldade enorme, trazendo água no balde, buscando lá na Lagoa do Miguelão para fazer a minha construção, e essa dificuldade. E aí, hoje nós estamos nesse processo de regularização, né? Onde que transforma a vida das pessoas. Uhum. E você, Maradona? Primeiro eu tenho uma pergunta, Maradona. Por que chama Maradona? Eu queria entender. Porque Roberto no Água Limpa ninguém conhece, mas Maradona manda. Sim, bom dia, meu nome é Roberto, né? Como se diz, vulgo Maradona. Obrigado pelo convite, tá? Parabéns aí pela iniciativa. Cheguei no Água Limpa em 2007 e comecei no mesmo processo que o Raione, levando água de onde eu trabalhava na época para lá, para construir. E hoje estamos na associação por causa disso, né? Estou aqui representando o Retiro Aquaville, uma parte do Água Limpa Itabirito que a gente criou e fundou, né? Tivemos essa honra em 2014. E é isso aí, estamos na luta lá e vendo a cada dia o Água Limpa ficar melhor através da REURB. E como que vocês viram, assim, o crescimento do Água Limpa, né? Como é que iniciou esse êxodo, né, para lá? Como é que começou? Como que o Água Limpa foi criado na visão de vocês, né? Eu sei que o Água Limpa foi criado na década de 50, né? A partir de um projeto do Juscelino Kubitschek, né? Quando estava candidatando ao governo de Minas,
e queria fazer um balneário, em vez de ser a Pampulha, né, na zona norte, fazer na zona sul. Um balneário que nos anos 60 era todo usado também, né, pela população de alta renda. Né? Então, eu queria entender, depois, nos anos 90, o que se deu, como é que foi essa questão do adensamento fundiário ali, populacional. Né? Esse adensamento ele ocorreu de uma forma mais forte depois da instalação da fábrica da Coca-Cola, né, Maradona? Sim. Onde que as pessoas chegaram ali então o Água Limpa tem uma boa parte dele que foi ocupado. Vale lembrar que várias pessoas também têm os seus documentos que moram lá, né? Então, depois da chegada da Coca-Cola, onde que houve uma ocupação maior. E essa ocupação se deu de uma forma desordenada. Né? Então, foi onde que, através da luta das associações, de outros líderes, que nós buscamos alternativas para ver o que poderia ser feito ali dentro daquela comunidade, onde que teve, né, alguns encontros, reuniões com o Ministério Público para a gente ajustar essa questão até chegar ao ponto da regularização que estamos hoje. Nós já tivemos muitas dificuldades, teve outras empresas que apareceu no Balneário Água Limpa, querendo fazer regularização, e foi um tormento enorme para os moradores. Nós tivemos muita dificuldade em retirar essas empresas, porque eram valores exorbitantes. Então, uma comunidade carente, do qual não tinha condições de pagar valores que eles estavam querendo. E aí, em conversa com o Ministério Público, com a Prefeitura, enfim, foi onde que nós descobrimos a empresa Urb Brasil, do qual está até hoje fazendo a regularização fundiária dentro do Água Limpa. E assim, antes de passar para o Felipe, para ele falar um pouquinho do que é REURB, né? Eu queria deixar o Felipe falar, mas assim, quando que vocês viram, né, que realmente tinha que fazer essa regularização, né? Porque lá atrás eu sei que foi contratada uma empresa, né? Tinha um alinhamento, até por um TAC, né, do Ministério Público. Sim. Mas quando que vocês enxergaram e falaram assim, não, agora nós temos que fazer essa regularização aqui, porque o desordenamento fundiário ele chegou ao seu limite, né? Então eu queria, qual foi o time para isso? Pode falar, Maradona. Tá, eu acho o seguinte, Bernardo, o Água Limpa está nos dando trabalho hoje, graças, né, a falta de responsabilidade da Alfa, né, que ela deixou chegar nesse ponto. Ela simplesmente, igual você falou, em 1954, tinha esse loteamento e abandonou, deixou o Água Limpa abandonado. Explica quem que é a Alfa, né? É o que, como se diz hoje, a Alfa é aquela que abandonou o filho e agora está atrás dele, né? Porque está vendo que com a regularização está melhorando. Então a Alfa tinha, né, o poder da maioria dos lotes do Água Limpa, simplesmente abandonou, né? E quando chegou em 2009, teve uma ocupação em massa. Por isso que a Água Limpa já era para estar mais avançado, né? E aí a gente juntou as associações, uniu, né? Eu, Raione e mais o restante da liderança para poder organizar aquilo. E foi quando a gente foi em busca de empresa para poder falar, ó, temos que regularizar. Infelizmente perdemos 4, 5 anos com a empresa que não nos ajudou, né? A empresa chamada Renascer, infelizmente atrapalhou o processo do bairro. E foi quando conhecemos a empresa, a Urb Brasil, e junto com a prefeitura, junto com o Ministério Público, a gente deu sequência e o bairro está mudando. E aí a gente viu essa dificuldade, né, Bernardo? Porque as pessoas estavam chegando no Balneário Água Limpa todo dia, mudança, né? E sem infraestrutura nenhuma. Então foi aí o start que a gente falou, poxa, a gente tem que ir atrás, foi onde que a gente procurou o Ministério Público, porque senão ia virar um caos. Né? Então, as pessoas chegando sem água, sem a energia elétrica, né? Sem nenhum equipamento público. Então, nós precisávamos de aproximar do poder público com o Ministério Público e entender o que poderia ser feito. Foi onde que chegou-se nesse caminho do TAC para a gente poder fazer a regularização fundiária no Balneário Água Limpa. Então, através dessa regularização, onde que está chegando os benefícios para a comunidade. Tá, nós vamos falar dos benefícios daqui a pouco, mas, Felipe, eu queria que você contextualizasse assim, o que é a regularização fundiária, a REURB, só para o pessoal entender
qual que foi qual que é o resultado de uma REURB, né? Perfeito. Primeiramente, meu nome é Felipe Vidal, eu estou presidente do Instituto Gestão Resultado. A REURB é um conjunto de normas técnicas e jurídicas que foi criado, né, em 2017 através de uma lei, com uma visão de criar celeridade e economicidade no processo de regularização fundiária, né? O Brasil é histórico, né? Esse processo de terras, de posse, de passagem e tudo mais, estimava-se que, nós vamos falar da década passada, nós tínhamos mais de 70% do território irregular, né? Então isso não é um privilégio, às vezes, de cidades pequenas ou de comunidades, é geral, grandes metrópoles e tudo mais. Então precisava de um processo mais sério que tramitasse de forma extrajudicial, dando poder às comunidades, dando poder ao município para exercer esse processo, né? E aí, então, é uma lei que ela traz, né, medidas, processos de engenharia, de análise topográfica, processos de análise de cadastro social para entender quem é aquela população, porque dentro da lei existem benefícios sociais, dependendo do enquadramento, né, das pessoas e do núcleo onde aquelas pessoas estão inseridas, e processos administrativos, para que, obviamente, as coisas aconteçam com a devida segurança, né? Então, ela vem trazendo todos esses conjuntos, esses pilares de engenharia, jurídico, assistência social e de projetos em si, né? Criando, então, um rito administrativo jurídico que traz aí um processo de regularização, né? Onde o município ele é autor, ele participa, porque é ele quem processa, né? E aí, muitas das vezes, quem capitania o processo de regularização é uma empresa regularizadora, como na URB Brasil, né? E passando todo esse processo para que o município analise, julgue e dê procedência e encaminhe para o cartório para a devida procedência, abertura de matrículas individualizadas de lote a lote, né? E daí passar a posse para então a propriedade, que hoje as pessoas que estão lá, elas têm a posse, né? Elas não têm a propriedade. E aí os benefícios são diversos. Eu queria complementar aqui o que você está falando, da questão da REURB. Eu acho que o grande culpado da REURB hoje no Brasil foi Napoleão Bonaparte. Com certeza. Porque Brasil, colônia, né? E você tinha o Tratado de Tordesilhas ali, colocando só posse, né? A coroa dando posse para várias pessoas, e aí aquela posse foi gerando uma cessão de posse. Então, nós ficamos aí mais de quase 300 anos sem nenhum tipo de lei, exatamente, né, de regularização fundiária. Isso origina tudo das capitanias hereditárias, né? E assim, esse 70% do país irregular, a gente está falando hoje aí de 120, 150 milhões de pessoas impactadas, né? Exatamente. E esse instituto, ele foi muito bem criado porque é impossível, né, você fazer a regularização fundiária de um imóvel de cada vez, seja por uso capião, seja por outra forma de regularização. Então, você fazendo a regularização de um grande núcleo, né, por exemplo, Água Limpa, a gente está falando de 6 mil imóveis, e são imóveis com parcelamento feito, registrado em cartório e aprovado, né? Só que a construtora, durante a obrigação dela que ela tinha que fazer a infraestrutura, não foi feita, e aí houve uma total irregularidade quanto à questão fundiária. E isso acontece no Brasil inteiro, né? E assim, Felipe, eu queria que você falasse, que é muito importante, o papel de um instituto, no caso o IGR, e a diferença da REURB específica para a social. Isso é muito importante. Perfeito. Vamos lá. Então a lei ela traz uma primeira forma de qualificar as pessoas que estão os beneficiários daquela REURB, né? Então a REURB social são aquelas pessoas de baixa renda. A lei ela preconiza de 3 a 5 salários mínimos, deixando o município nortear de uma outra forma, né? Então aquelas famílias que têm uma renda familiar, né, até 3 salários mínimos, no caso ali de Itabirito, elas serão consideradas
REURB social, pessoas de baixa renda. Uhum. O que isso traz, né? Elas têm a isenção do custo do registro do título. Quando chegarmos naquela emissão da CRF, que foi O que é CRF? A CRF é a Certidão de Regularização Fundiária. Vamos dizer assim, é o produto final da empresa executora, né, da execução da REURB. É o produto final que vai ter todas as informações daquele imóvel que está sendo regularizado, com as informações de quem serão titulados, os beneficiários, tá certo? As informações da engenharia geoprocessadas daquele imóvel, no qual vai ser expedido pelo executivo municipal e encaminhado para o cartório para a abertura, então, da matrícula da certidão de inteiro teor e da matrícula dali fazer a titulação de fato da propriedade. Então, né? a CRF é a escritura. A CRF é quase, né? Ela é o reconhecimento... Mas é equiparado. Isso, é o reconhecimento do poder municipal da regularização fundiária. Uhum. E daí passando para o cartório, que é o cartório. Quem registra o imóvel é o cartório, né? Então, quem não registra não é dono. Quem não registra não é dono. Diga, as pessoas que estão ali na posse, elas têm a posse. A posse ela é temporária, ela não traz segurança jurídica, né? Mas um negócio, né, Maradona, que o Água Limpa, como ele tem o seu parcelamento todo registrado no cartório, a gente não está falando de invasões. Muita gente tem o seu devido registro, né, Maradona? Sim. Então, Maradona é um caso desse. Sim. Então, fala um pouquinho como é que foi isso. Lá atrás, essa transferência. Tá. Você lembra? Lembro, sim. O que acontece? Como a gente falou que a empresa abandonou, né, o loteamento, devido a isso eu costumo falar que o Água Limpa é misto, né? Não é 100% ocupação. Não. Eu mesmo pago, né, imposto desde quando adquiri lá em 2007. O que você paga? Pago IPTU, Uhum. né, para a prefeitura desde de tempos passados. Pagou o ITBI lá atrás? Tudo. Fez o registro, fiz o processo certinho, transferi do antigo titular para mim, né? Uhum. Igual eu, tem muitos no Água Limpa. E um negócio também com a REURB, né? A gente tá falando, é um negócio muito bacana de falar, da questão da isenção do ITBI. Sim, né? sim. Então o ITBI ele pode, em várias operações, acarretar, falar, peraí, eu não tenho condição de pagar um imposto de 2% no caso de Itabirito sobre o valor da transferência, né? Então você tem, em alguns municípios, 1,5%, 2,5%, 3%, 4%, 5% é uma decisão do poder público municipal, né? Então, assim, como é que você vê hoje no Água Limpa quantas pessoas Bernardo, que existem? Te interrompendo aqui um pouquinho, nessa parte do Felipe, por isso que foi tão importante esse cadastro dentro do Água Limpa, correto? Qual cadastro? O cadastro do IGR. Cadastro social, né? Cadastro social. Por isso que foi muito importante. Nós avisamos, né, Maradona? Para toda a comunidade, para as pessoas procurarem fazer esse cadastro. Então, está ficando muito bem explicado aqui nesse vídeo a importância que foi esse cadastro. Felipe, você que fez o cadastro, né, o IGR, explica um pouquinho sobre esse cadastro. Isso, vamos lá, voltando. O IGR ele foi contratado para o município no ano passado, em 24, para 2 objetos. A assessoria ao município, né, e as empresas que estão executando instauraram os processos de REURB e realizar o cadastro social em alguns núcleos. E o principal núcleo, o maior deles, era o Água Limpa. Esse cadastro justamente é para identificar as pessoas, né, os beneficiários que estão participando ali da REURB, aquelas pessoas também que estão morando, ocupando e ainda não contrataram a empresa, para qualificá-los ou em REURB social ou REURB específica. Tendo em vista da forma como a REURB está sendo feita hoje, né, em Itabirito, essas pessoas que foram qualificadas como REURB social, elas terão a isenção do registro no cartório. Na hora que elas receberem a CRF da prefeitura e forem lá registrar no cartório, que só é dono quem registra, Sim. Essas pessoas que foram qualificadas como social, elas não terão custo nenhum para registrar o imóvel dela, né? E aí, então, é importante que essas pessoas que não fizeram, infelizmente, perderam essa oportunidade, né, de talvez exercer esse direito, né, da isenção desses custos que a lei traz esse benefício das pessoas que são sociais. Aqueles que não são social
né, outrora, então, qualificam como REURB específico, que são justamente os imóveis não residenciais e aqueles que não são sociais. Entendi. Tá. E assim, eu acho legal também a gente falar a questão da REURB específica, que a REURB específica a REURB ela não pode vivenciar essa característica que não existe de fazer somente núcleos de baixa renda. Sim. Esse é um ponto que eu enxergo que o mercado ainda ele não entendeu. Então, assim, nós temos operações que temos uma empresa de grande porte, com faturamento bilionário, só que ela tem no entorno alguns imóveis que precisam fazer a regularização. E a REURB, eu entendo que ela pode ser feita a partir de uma quadra. Você não pode fazer a REURB para um imóvel único, né? Porque aí é uso campeão, né? Mas uma quadra pode. Então, assim, a gente enxerga a REURB como a solução, o remédio do problema fundiário. Então, assim, exemplo que eu gosto de dar. Você tem loteamentos regularizados, mas que a posse não está resolvida. Você tem distritos industriais de pequeno e grande porte que podem ser resolvidas, edifícios, prédios que podem ser resolvidos. Assim, Felipe, ô Maradona, não sei, você mora em Itabirito, Belo Horizonte, nós temos 290 mil imóveis irregulares. Só para vocês terem noção. Poxa. Terceira maior capital do país. 290 mil. Eu tenho só no centro de BH, 43 prédios que podem ser feitos a regularização fundiária. Agora, um ponto que a gente enxerga, eu quero saber a visão do Felipe, essa questão de decretos municipais. Decreto municipal, ao meu ver, ele inviabiliza a REURB e ele vai de encontro, né, ele é contra a lei federal, né, a 13465, depois houve um decreto, 9310, e isso traz uma dificuldade muito grande, não só para as próprias prefeituras, mas também para as empresas que vão ser contratadas pela população ou pelo município para se fazer. Então, assim, Felipe, eu queria entrar um pouquinho nessa questão técnica, né? Qual que é o seu entendimento para essas leis, né, dos municípios? Então, é importante salientar que a lei, né, federal é uma lei que ela foi muito bem pensada. Eu acredito que ela nem precisa de remendos e nem de outros acessórios. E é uma lei que ela vem solucionar o problema fundiário no Brasil e, acima de tudo, não só solucionar, mas como oportunizar. Porque ela resolve a questão da propriedade, tá certo? Todos aqueles núcleos que são consolidados e reversíveis, né? Ela trazendo uma forma que antigamente não teria como regularizar, né? Você está ali um imóvel, um núcleo tudo mais consolidado, como é que seria, às vezes, regularizar, dependendo da forma como é o parcelamento do solo dentro do município, né? Tamanho de imóveis, afastamento e tudo mais. Então, ela traz essa flexibilidade de regularização. Então, primeiro, ela resolve um problema de uma forma muito mais célere, de uma forma muito mais econômica, democrática. E o segundo, ela oportuniza, porque ela gera crédito, tanto para o município, porque você começa a ter arrecadações que outrora você não tinha. O IDH, né? A renúncia de receita. Exatamente. Né? E você, ao mesmo tempo, você traz aqueles moradores, agora que é dele, ele tem a segurança, ele vai investir no imóvel. Então, quando ele está investindo no imóvel, ele vai estar contratando ali mão de obra para melhorar. O capital de giro aumenta como um todo, exatamente. Né? Ele tem acesso ao crédito imobiliário que outrora ele não tinha, porque o imóvel não existe. Qual banco, qual, né, setor, né, do financeiro iria emprestar sem uma segurança, que é a posse? Então, ele tem um acesso ao crédito imobiliário, ele consegue vender, né, com empréstimo, a pessoa consegue contrair empréstimo, financiamento imobiliário. Então, isso é exponencial. Então, eu digo que a REURB é mais do que solucionar, é oportunizar. Então, vejo que os municípios... E deixa eu te perguntar antes de você evoluir. Porque eu queria fazer uma pega aqui. Como que as associações, né, antes de você evoluir para essa questão, mas só um parêntese. Né? Qual que é o papel da associação nessa questão da regularização fundiária?
que vocês enxergam assim? Eu tenho minha visão do papel da associação, mas eu queria entender vocês. Qual que é a importância da associação de moradores nessa visão da Reurb como um todo? O que você acha, Maradona? Qual que é a visão estratégica que vocês têm? Eu acho que através da associação, né, junto com a prefeitura, deixar essa população, né, informada, né, não desinformada, informar para a nossa população o que é a Reurb, né, qual a importância da Reurb. Então, no nosso caso do Aquaville, nós tivemos uma adesão praticamente de 100%, em massa, você gravou e viu, porque a gente explicou direitinho, né? Confiamos na empresa, explicamos o projeto e é o melhor caminho. E eu acho um ponto, Rayone, a questão da segurança jurídica para você demonstrar para os moradores. O caso de Água Limpa, né? Eu gosto de falar o Água Limpa que é o maior projeto da América Latina. Quando nós chegamos, a população falou assim, e a confiança? Vocês já estavam assim, desiludidos. Difícil. Né? Então, como é que foi isso? É importante, eu acho que isso que é o legal. Graças a Deus, Bernardo, como se diz, a gente não agrada a todos, mas nós temos a maioria que acredita, então as associações ela têm uma credibilidade diante da comunidade. Então isso aí facilitou essa comunicação com as pessoas, de explicar a importância que é regularizar, porque a gente já vinha de uma desconfiança enorme, que tivemos problemas, né, dentro da Água Limpa com outra empresa. Aí nós temos que seguir esse caminho. Mas e agora? Qual empresa? Como que vai ser? Aí aparece a Reurb Brasil. Poxa, bacana, projeto bacana, uma coisa que se enquadra dentro das condições das pessoas para arcar, mas como que a gente vai passar isso para a comunidade? Então esse trabalho de conscientização, ele é o mais difícil que tem dentro da comunidade. Mas graças a Deus hoje nós temos aí em torno de 80% ou até mais, acredito eu, das pessoas que já estão participando desse projeto. E se porventura você ainda não esteja participando, procure se informar, vai na fonte, porque como tudo na vida existe prazo, há tempo de nascer e de morrer do projeto também. Né? Eu costumo dizer isso para a comunidade. Certamente. Então isso é muito importante as pessoas irem atrás, se informar desse projeto que é muito bom, muito bom. E as pessoas hoje estão vendo, né, Bernardo? Através dessa regularização fundiária, as entregas que já começou, né? Eu falo o seguinte, lá é dividido por fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então as pessoas às vezes ficam ansiosas querendo a documentação. Então nós já saímos alguns documentos na fase 1, que é o Retiro Aquaville, mesmo assim não saiu para todos, né? Isso aí vai ser gradativamente, o processo ele é bem complexo, então as pessoas têm que aguardar isso mesmo, mas, como se diz, vai sair para todos, vai chegar. Né? Esse é o objetivo nosso final, a entrega da CRF, do título para as pessoas. Então, enquanto isso não terminar, nós não vamos sossegar. O brasileiro tem aquela cultura, né? Não vou esperar ver um milagre para a última hora, né? Rezar. Só acredita vendo. Acredito vendo. E nós passamos, né, Maradona? Por isso agora fizemos as primeiras entregas em dezembro. Né? Dezembro. Acho que depois que houve essa consultoria para a prefeitura, e não foi um papel, a prefeitura ela participou, ela sempre de braços abertos, mas assim, o problema que as prefeituras ainda têm é essa mão de obra qualificada. Essa mão de obra, para você entender o projeto, você muda um pouquinho o paradigma. Como que eu vou fazer um novo imóvel, né, um imóvel a título originário? Então a gente tem essa dificuldade com as prefeituras ainda, para elas terem coragem. Bernardo, você poderia explicar melhor exatamente essa parte para a entrega da CRF, que as pessoas perguntam assim, por que está demorando? Uhum. Eu já paguei, o documento não saiu. Como que é esse trâmite? Que aí fica mais fácil das pessoas entenderem, porque às vezes acha que é só chegar ali, entregar esse documento da prefeitura e pronto. Assim, só para vocês terem noção, no caso, a Reurb Brasil, né, que é a minha empresa,
nós temos, durante o andamento do projeto, desde da reunião com a comunidade até a entrega dos títulos, 197 entregas que nós devemos fazer. Então, é um processo, não é simples. Ele não é simples. Então, eu não julgo nenhuma prefeitura quanto à questão do andamento, né? Então, não é um processo simples, é um processo que a associação participa, porque nós não podemos ser braço da irregularidade fundiária, da invasão de imóveis, né? A REURB não veio para isso, mas ela veio para quê? Para dar essa segurança. Então, o papel da associação, por exemplo, Felipe, quando um morador vai fazer conosco um contrato, nós verificamos com a associação se aquele morador está ali, há quanto tempo, né? Então, isso é uma questão muito importante. Então, esse processo na prefeitura é impossível no Água Limpa, né? Que é a maior que existe, a gente fazer a entrega com um todo de uma vez só. Não tem como, né? A infraestrutura não tem como você fazer isso, as entregas dos títulos não tem como. Então, justamente lá atrás, né, Rayone, nós criamos essas fases, né? E nós dividimos um pouquinho o processo com dois projetos, Aquaville, né, Maradona, e depois o Água Limpa. Uhum. Então ele é faseado. E qual que é o ponto positivo? Como nós já fizemos as primeiras entregas, eu acho que a esteira, né, junto à prefeitura, Produção, né? a produção de emissão de títulos, ela já está consolidada, né, Felipe? Você que faz a consultoria. Foi muito importante ano passado, nós conseguimos criar essa esteira de produção, criar esse rito, né? Organizarmos esses pontos de entrega. Como o Bernardo bem colocou, não é simples a REURB, ela é possível. Antigamente não teria como resolver se não fosse a REURB, né, com a advindo da Lei 13.465. Aí até pegando o gancho na última pergunta sua, então às vezes os decretos municipais acabam criando burocracias que não precisavam, Sem necessidade. sem necessidade, mais trabalho, né, mais exigências que a própria lei federal e o decreto federal, se nós fôssemos seguir somente eles, né, seria uma coisa com um prazo menor. Né? O que eu observo aí nas cidades que a gente, né, vem trabalhando ou dando assessoria, que aqueles municípios que só aderem à lei federal e ao decreto federal, e às vezes tem um decreto simples, somente para nortear alguma coisa ou outra, assim, uma peculiaridade municipal, eles são mais exitosos, né, quanto ao prazo das emissões das CRFs e encaminhamento para o cartório. Né? Então, assim, é importante salientar todo esse trabalho que, no caso de Itabirito, não só seguir a lei federal, obviamente, mas seguir o decreto municipal, e que tem muitas exigências, né? E aí, como, né, bem colocou o Bernardo também, esse processo ele tramita para dentro da Secretaria, né, de Urbanismo, que hoje é que lidera ali a pasta da regularização urbana, então ele tem que ser analisado também pela área técnica de lá e tudo mais, depois de todo ele aprovado, aí que ele é encaminhado para as emissões da CRF. Então tem todo um rito a ser seguido. Obrigatório, né? Eu acho que a maior contribuição que nós tivemos no ano passado foi exatamente, né, definir esse rito com base ali na situação de Itabirito, considerando a lei federal e, obviamente, o decreto municipal. Né? E aí, tanto que nós já tivemos êxito entregando as primeiras CRFs e agora é seguir com essa esteira de produção. Né? Felipe, e para frente, né? Daqui para frente, quais são as questões de gestão com a prefeitura? O que vocês pretendem, assim, uma transparência, não que não tenha, né? Mas qual que é o projeto daqui para frente que vão ser implementados, né? Você já conversou isso comigo, eu achei sensacional. Queria que você falasse aqui para a gente entender um pouco. Perfeito. O Instituto ele foi, então, contratado novamente agora, em janeiro de 2025, para assessoria, agora somente assessoria, nós não vamos mais realizar o cadastro, né? Já foi finalizado. O cadastro foi finalizado. Então, assim, o Rayone falou que quem não fez, perdeu. Quem não fez, perdeu. A não ser que a prefeitura abra um novo cadastro, novo contrato, ou ela mesma faça o cadastro. É possível,
mas aí eu não sei, não tenho hoje elementos para te responder como seria, né? Então hoje o GR está dando assessoria. Então nós tivemos algumas reuniões já, né, com as empresas e com a prefeitura, né? E é uma missão hoje da nova gestão resolver o problema, né, do Água Limpa. Então, foi nos solicitado muito essa questão da transparência junto à empresa, no tipo sentido de querer entender os processos, onde está cada etapa, cada quadra e tudo mais, para que faça, né, uma força-tarefa, prefeitura, empresa executora, instituto, para que o processo consiga ter mais celeridade, né? E, inclusive, a prefeitura se colocou assim, disponível em todos os sentidos de tentar criar, desburocratizar o máximo possível, né, tendo em vista, obviamente, que a gente tem que respeitar ali não somente a lei federal, né, o rito federal e o decreto federal da REURB, mas também o decreto municipal, né, que muitas das vezes a gente esbarra e cria, né, de certa forma, ônus ao progresso da REURB. Então a gente tem que estar muito bem respaldado junto com a prefeitura de como agir em certas situações. E você falou uma palavra, progresso, né? O progresso da REURB, o processo do bairro está vinculado ao progresso da REURB. E assim, Maradona, Raione, eu queria entender assim, a REURB ela traz, eu não vejo algo que ela não traz benefício, né? Eu não entendo, acho que nada negativo na REURB se tem, ainda não descobri isso. Assim, mas o que vocês acham que seria outros projetos que vocês acham prioritários ali, essenciais para melhorar? Equipamento público, eu queria entender um pouquinho a visão de vocês para ter essa regularização fundiária como um todo. Eu acho que a REURB é um dos passos, né? A entrega ali do título, o desenvolvimento econômico ali, o capital de giro, mas eu queria entender de vocês qual a infraestrutura que vocês enxergam. A infraestrutura agora que começou a chegar a infraestrutura na comunidade, Bernardo, através do poder público. E eu quero que você fale o que já foi feito. Tá, nós temos uma área lá institucional, onde que vai ser instalado todos os equipamentos públicos, mas já foi feito a nossa creche. A creche hoje é uma realidade para os meninos, né? Muitos aí deixando já de pegar BR. Onde que eles estudavam? Estudava Ribeirão do Eixo. Quanto tempo? Ribeirão do Eixo. Quanto tempo dali, hein? De carro, de ônibus? Há uns 40 minutos ou mais. 40, né? Na BR. Sem contar aquelas crianças que vão para Itabirito também. Né? Exatamente. Vai para a sede do município. Que vai para a sede do município. 1 hora. Uma hora na estrada onde tem carreta de minério transitando o dia inteiro. Então muito perigoso. A gente está nessa luta aí. E a creche já começou. Creche já. Então, mas a prefeitura está empenhada, tá, em construir essa nova escola, ampliar essa creche, a nossa unidade básica de saúde, um CRAS, um campo de futebol para o lazer, para as pessoas, né? Então, esses equipamentos vai ser construído ali naquela área institucional. E isso está sendo possível, que a gente sempre fala, por causa da regularização fundiária. Ô Felipe, só para você ter ideia, uma coisa que eu acho também que é preponderante lá, a questão ambiental, no Água Limpa. Eu não me lembro quantas nascentes o Água Limpa tem. Você lembra, Maradona? Salvo engano, né, tinha catalogado 69. 69. E existe uma teoria, né, uma teoria real, que o Rio das Velhas se inicia lá. Então, assim, a questão ambiental, ela impacta direto o desenvolvimento ali. Eu acho que é um ponto que nós precisamos dar um foco muito grande, né? Você tem ali algumas mineradoras no entorno, né? Eu acho que ali a questão ambiental de lazer para a população, principalmente, é algo que a gente tem que pensar a curto prazo, né? Estou pensando alto aqui. Existem ali, nós já verificamos vossorocas no núcleo, que isso a médio e longo prazo é um desgaste imenso. Então eu penso que temos que fazer alguma coisa ali, mas a questão ISG
ela tem que ir focada e direta ali no bairro, né? Mas assim, você não falou do passado, né? Qual parte? Qual foi a melhoria que foi feita lá até hoje? A melhoria foi que a chegada da CEMIG, né? Isso que eu queria que você falasse. Chegada da CEMIG, então hoje a iluminação pública, né? A prefeitura colocou iluminação pública no bairro todo. No bairro todo? Bairro todo. Sim, 100%. 100%. E o SAAI está trabalhando, então nós já temos hoje aí 80% das ruas ali, toda a tubulação de água do SAAI, e está vindo por fase, né? Vindo fase 2 e assim sucessivamente. Já estão colocando os hidrômetros na fase 2. Algumas casas já têm a água do SAAI, isso é muito importante. E é isso, cara. Felipe, nós estamos lá desde 2022, né, Maradona? 2021. 2021. Setembro de 2021. E assim, nós passamos 21 para 22, 23 para 24, quatro finais de ano ali, Sim. Réveillons. Sim. Felipe, você não tem noção o que esses dois faziam lá. Fala um pouquinho, eu queria que você falasse como é que era a energia, a época de chuva, como é que funcionava, né? Eu lembro muito bem. E hoje como é que é, Maradona? A gente tem uma entrevista de um morador antigo. Ué, deu um... Ele deu Desculpa. Ele deu uma entrevista, né, até para a Globo na época, falando do Água Limpa que não tinha nada. Aí no final da entrevista ele fala assim: pensa num lugar que não tem nada, é o Água Limpa. Nada, 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 nada. Então a gente, como falamos antes, pegava água no balde, né? Energia, pouco lugar que tinha, foi sendo tudo puxado, extensão de rede através de gato mesmo, né? O pessoal fazendo os gatos e puxando. Era 100% gato. 100% praticamente o Água Tigre, Limpa. né? É um tigre, né? É um tigre. É. A gente não tinha nada. Como assim? As crianças nossas estudavam no município de Nova Lima, né? Era um favor que a prefeitura de Nova Lima fez para a gente na época. Então, meu filho mesmo estudou no Miguelão por muito tempo, né? Então, a gente sofreu muito com isso. Não tinha nada. Ônibus não tinha, nada mesmo. E eu acho, Bernardo, que a regularização, né? Esse projeto de REURB, eu acho que ele está até avançado demais falando de Brasil. Muito. Porque tudo no Brasil é lento. Como o Felipe falou aqui, eu não sei falar de parte técnica, de números, mas é de 2017. Sim. Né? A lei é muito 2017. recente. É uma lei nova. Até que deu a se entender essa lei, né? Para as coisas já vinham acontecendo, eu acho que é uma coisa que veio para ficar e vai só avançar. É a solução. Importante ainda Certeza. falar que nós tivemos um momento pandêmico, né? Sim. Então, além foi da- verdade. Sim. Foi sim. durante a pandemia, verdade, Ainda bem tem lembrado. essa sim. parada lembrado, toda, sim. né, da pandemia e tudo mais que infelizmente, né, acaba, né, trazendo toda essa desacelerou, né? Então assim, eu não tenho como imaginar o quanto vocês sofreram. Não, Eu só complicado. consigo ver o quanto que vocês terão ali de qualidade de vida que está acontecendo, né? Eu acompanhei um pouco no mês do ano passado, acompanhei muita equipe de cadastro, né? Tive lá diversas vezes, eu vi o quanto que era sofrido ali. conta, conta como que era o período de chuva. Eu quero que vocês contam isso, o episódio. Período de chuva, por exemplo, no Aquaville, a gente tem uma entrada única. A gente já ficou com 5, 6 veículos atolados na entrada da Aquaville, que o carro ficava lá e o cara ia para casa a pé. Esperar secar, né? Esperar secar ou sabe lá que dia, achar uma máquina para tirar o carro de lá. Tem uma história lá de um líder lá, que é amigo do nosso José Fernando. O micro-ônibus, ele tem só uma porta, né? De um lado. O escolar, você sabe disso. Ele caiu numa vala que essa porta travou, não abria. Ele teve que pegar a marreta, quebrar o vidro do micro-ônibus do lado contrário para sair. Então é muito sofrimento. Mas isso aí a gente vai ter que conviver, vamos dizer assim, com isso até a chegada do asfalto. Né, que esse é o grande sonho da comunidade hoje, é o asfalto. E está precisando bastante, sim. Até a creche já tem, né? Até a creche tem. O que eu acredito que o asfalto,
ele vai resolver inúmeros problemas, né? Quando a gente fala de reúbe, de qualificação, a gente está falando de tudo, né? Não só a titulação. Sim, sim. Né? Essa solução de todos esses problemas. Né? Hoje, né, igual você falou, são passos, né? E, então, acho que, de certa forma, não está... A inércia foi rompida pela gestão municipal, né, de anos atrás, já com, né, a gestão anterior, essa gestão já está muito empenhada, né? O trabalho da associação ali de comover, engajar, né, as pessoas, lidar com as pessoas não é fácil, ter uma empresa séria que está entregando, né, e tudo mais. Então, assim, na hora que juntar todos esses pontos, luz, esgoto, né, o asfalto, nós não estamos falando, né, de diversos benefícios. É segurança, é saúde. Eu imagino a quantidade de doenças respiratórias que as crianças têm ali. Então, na hora que você eliminar ali e colocar o asfalto, não é só questão de mobilidade, de segurança, é de tudo. É de tudo. É de saúde, dignidade, né? Sim. Felipe, quando a luz acabava, 100% gato, lá são 36 quilômetros é um breu, de né? ruas. Não, assim, o que a gente ficava preocupado, tinha um ponto, não sei se você lembra, Maradona, os remédios. Porque o pessoal deixava remédio na geladeira, insulina, e isso, assim, era um grande problema. Né? Você tem alguns deficientes lá, a gente acompanhou isso tudo. Então, a gente teve um alívio esse final de ano, né? Você lembra ano passado, sim, como é que foi? Sim. E assim, a URB, né, não tem nenhum poder sobre isso, mas a gente fazia o possível. Contribuiu, né, para ajudar, né? Muito. E o legal que eu vejo hoje, né, o próprio prefeito, o Orlando, né, ele abraçou a causa, só que tem uma dificuldade da lei, que é essa segurança jurídica, né? O prefeito responde solidariamente aos atos ali. E o que eu vejo hoje, depois da entrega, que a Amanda, que está de licença, né, a Débora hoje como secretária, e principalmente o prefeito Hélio, eles realmente abraçaram a causa, e assim, não foi passado para mim, mas eu entendo, oficialmente passado, que é uma prioridade hoje do município. Sim. Isso é muito legal, porque é longe da sede do município. É longe da sede. Geograficamente está mais perto de Nova Lima e Belo Horizonte. Você pegar, está mais perto do centro de Belo Horizonte que de Itabirito. Outra coisa que você falou, né? Uma estrada ali que a gente sabe. Quando eu tenho reunião para Itabirito, eu saio 2 horas mais cedo, porque sempre tem uma carreta virada. Então ali é uma estrada, é uma coisa que você pode fazer em 40 minutos, como você pode fazer em 2 horas e meia, 3 horas, ou nem fazer, né? Já teve situações de voltarmos. Já teve situação de estarmos em Itabirito e termos que ir pelaquela estrada de terra, sair lá em Rio Acima, né, por dentro ali, porque você acaba que fica ilhado. E aí você sai de uma parte para outra, então assim, fica complicado essa distância que vocês tinham que percorrer, né? Então hoje vocês tinham que acabar sendo servidos, né, o provimento dos serviços que deveria ser de Itabirito, igual escola, creche, saúde, recorrendo a outros municípios, como Nova Lima e Belo Horizonte. Então, assim, né, ainda bem que hoje os gestores estão enxergando, né? Que Congonhas é próximo, não é? Sim. Congonhas. E essa parte que o Bernardo disse, que você acabou de falar aí dos gestores, na verdade, o Água Limpa, ele teve uma visibilidade dentro da cidade de Itabirito na gestão do Orlando. Na gestão do Orlando foi onde que o Água Limpa foi enxergado, assim, vamos dizer. E agora, na gestão do Dr. Hélio, que eu digo que é uma continuidade desse trabalho, então o Dr. Hélio também está bem empenhado em resolver essas questões na Água Limpa, que nos deixa bem felizes, assim, mais tranquilos de saber que tem um gestor que está empenhado nesse sentido. Assim, e nesse gancho, olha para você ver um caso. Eu brinco que eu nunca vi um vereador trabalhar tanto assim. O Juninho, ele está no segundo mandato? Segundo mandato. O Juninho fez um trabalho sem precedentes, na minha opinião, no Balneário Água Limpa. Ele foi votado, o mais votado na cidade, e hoje é o presidente da Câmara. Então, olha para você ver como é que o legado político de quem
tá ali com a REURB A representatividade. é impressionante. Sim. É impressionante. Nós temos casos aqui, eu não me lembro o município, não sei se você lembra, de um município que foi inteiro regularizado em Minas Gerais. Eu vou lembrar. Nós vamos escrever aqui embaixo qual município. Enfim, e assim, Felipe, indo nessa linha, eu queria entender, né, porque o IGR ele trabalha exclusivamente com REURB social, né, mas a REURB específica não, e é contratado pelos municípios. Quantos títulos já o IGR entregou? Hoje o Instituto, os maiores clientes nossos são as prefeituras. Você pode falar quais? Nós temos hoje, atualmente, mais de 6 contratos, né? Nós temos contrato com Conselheiro Pena, Goiabeiras, Alpercata, Sapucaí Mirim e Brasópolis. Uhum. E temos 2 REURBs Itabirito. Itabirito, assessoria. E estamos aí em vias de fecharmos diversas outras prefeituras, né? Propostas encaminhadas, negociação de contratação. Então, o nosso contrato, diria 95% é com o município. Uhum. Né? Algumas das vezes, como a REURB ela tem a social específica, mas é o município, às vezes, quando está contratando o instituto para exercer, às vezes ele assume a específica também, Uhum. né? Então, assim, o GR é não só social, mas vamos dizer assim, contratado pelo município, né? Diferente. Sempre contratado pelo município. Sempre contratado pelo município. 2 casos somente, né, de núcleos pequenos no sul de Minas que nós fizemos no particular, Uhum. né? Porque eram situações onde a prefeitura não iria atender, tem essas situações também, e aí os núcleos, né, conhecendo o nosso trabalho na região, né, contratou, até porque a gente já estava lá, temos o escritório e tudo mais, a mobilidade então é mais fácil. Mas o foco do Instituto é a REURB social, Uhum. né, e feita pelo município. Então a gente hoje já está aproximando aí de quase 8.000 títulos entregues, né? Não é um trabalho fácil mesmo. A gente vê que alguns municípios as coisas acontecem com maior celeridade, né? Outros demoram um pouco mais, às vezes não por questão de falta de conhecimento, mas são situações de cada município, peculiaridades, forma de entender, né? Às vezes alguns municípios querem também utilizar da REURB para fazer uma atualização do cadastro imobiliário, né? Então isso é inclusive objeto de nosso contrato, acaba tomando um pouco mais de tempo, mas traz os benefícios também para o município, que ele está fazendo a REURB, ele automaticamente já está fazendo a atualização do cadastro imobiliário. Não o CTM de prática, né? O cadastro técnico multifinalitário que nós também trabalhamos, mas também quase, né? um CTM, que dá subsídios para ele atualizar, e que aí traz a questão da receita, né? É o IPTU sendo replanejado conforme a situação real e o ITBI. Porque você bem colocou, o Bernardo, quando você está fazendo a REURB, está nascendo aquele imóvel. Né? Então não tem ITBI. Na hora a certidão de nascimento. A certidão de nascimento. Bem como fala assim, exatamente. Você pega uma matrícula, desmembra. No caso ali do Água Limpa, existiam várias matrículas, mas às vezes você vê a situação do imóvel que está no meio de 2. Isso. Ou seja, tem as matrículas, mas o que era lá atrás, o projeto de lá atrás, não é a fotografia de hoje. Isso. Né? Então você não pode pegar aquelas matrículas porque não é a realidade hoje, né? Então é por isso que a gente conta um processo irregular sendo regularizado. E assim, Felipe, o que você enxerga, né? Assim, não das prefeituras que você atua, também, mas a questão das prefeituras em geral. Você enxerga que as prefeituras estão preparadas com a equipe interna para fazer a REURB? Não, de jeito nenhum, e nem deveriam, porque é um custo muito alto. Você tem que ter um engenheiro agrimensor, você tem que ter um topógrafo, você tem que ter um assistente social, você tem que ter um gestor de projetos, você tem que ter um jurídico, 1, 2, 3 jurídicos que entenda dessa área. E aí, o projeto do REURB, por mais que ele vai tomar muito tempo, né, você vai ter que buscar pessoas especialistas disso, né, promover o concurso. Então, você falar, uma prefeitura para primeiro promover um concurso disso, ela vai tomar 1 ano, 2 anos. Para promover o concurso, homologar e chamar. Você já perdeu 2 anos. Essas pessoas, às vezes, se especializarem na área, entender. Promover a REURB, ou seja, você está criando um processo que vai cada vez ficar, tomar muito mais tempo. E outra, vai ficar até mais caro para a prefeitura, né? Então, ela tem que ter um corpo técnico para analisar o processo, mas não para executar. Eu acho que as prefeituras que estão caminhando para ter um corpo técnico para analisar,
seja subsidiado como assessoria qual caso de Itabirito, né? Porque são várias REUBs ali em Itabirito, né? Tem vários processos de irregularidade que precisam ser saneados, então elas vão ter muito mais êxito, né? Porque é muito mais fácil ter um corpo técnico menor, enxuto, onde eu vou fazer análise dos processos, contando inclusive com uma consultoria, uma assessoria especializada, né? E daí promovendo a REUB que está sendo executada no particular pelas empresas, né? Porque Assim, hoje ela assumiu um compromisso, né, do tipo de promover regularização, ela executar, eu acho que é um caminho que vai tomar mais tempo, vai ser mais caro e muito mais oneroso para o município e para o município. Certeza. Agora, sim, eu vejo até uma pergunta aqui, a vontade política, né? Eu vejo que não é vontade. Eu vejo hoje que os políticos, em geral, eles ainda precisam estudar o resultado da regularização fundiária. E assim, eu até faço um apelo aqui, eu acho que emendas de deputados estaduais, deputados federais, senadores, tinham que ter um foco para a REURB. Com certeza. Sabe? Isso eu acho que rúbrica, né? Eu acho que é muito importante e preponderante para o país. E assim, o que eu entendo também, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Justiça Estadual, Federal e por aí vai, os termos de ajuste de conduta, os TACs, eles poderiam também, uma parte, ser destinados para esses projetos de regularização fundiária. E mais um ponto, dinheiro privado. Tem muito, mas tem muito. O problema é que falta ainda projetos estruturados para fazer REURB. Então, assim, eu enxergo que as coisas estão melhorando dia a dia, mas eleição está vindo aí e os políticos eles precisam dar um foco nisso. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, se as pessoas encabeçarem, elas vão ter um retorno muito grande desse legado político. Isso que é política. Isso que é política. Isso Exatamente. Que é política. A política ela tem que trazer o quê? Qual que é o papel do político? Desenvolvimento para o cidadão. Eu não vejo outra. Desenvolvimento, seja ele onde for. E eu falo mais, Felipe, a questão do marco do saneamento básico, né, ele trouxe essa questão da regularização fundiária para dentro dele. São bilhões. E a gente brinca aqui, quantos políticos em Belo Horizonte, né, vocês estão aqui em BH, falaram que vão despoluir a Lagoa da Pampulha. Mas é muito. É muito. Aonde que começa a despoluição da Lagoa da Pampulha? Exatamente. Na privada, na casa que está irregular. Porque não tem saneamento ali. Então, assim, e como que você faz o saneamento? Trazendo a regularização fundiária para dentro daquela casa. Então, na hora que o político enxergar isso, eu acho que muda totalmente o país. Porque dinheiro totalmente. Tem. Dinheiro tem. Não há riqueza na irregularidade, né, Bernardo? Não. Então, quando o gestor público ele começa a enxergar isso, que é somente através desse processo de regularização urbana que ele vai trazer essa riqueza para o munícipe na ponta, e que ele vai começar a ter uma transformação social e econômica do município, da cidade. Isso aí. Né? Óbvio que isso não acontece do dia para a noite, não é uma pastelaria. Você está ali e está saindo, soltando pastel o tempo todo. Sim, é uma coisa que você planta hoje para colher daqui a alguns anos. Isso. Então eu vejo assim, eu consigo imaginar o cenário do Água Limpa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 40 anos. É surreal. Surreal. O que há de vir. Surreal. Né? Pessoal, vamos fazer as considerações finais aqui. Eu queria passar então a palavra para o Raione, Felipe e Maradona para o que vocês têm para falar, só para a gente finalizar. Bom, eu tenho que agradecer pelo convite, né, que foi feito para a gente participar e trocar uma ideia a respeito da regularização fundiária, mais precisamente no Água Limpa. Isso é muito importante. Isso aí quando as pessoas forem assistir, vai nortear muito bem alguns que ainda têm dúvidas. E é isso, meu amigo. Torcendo aí para que nós podemos chegar no final dessa regularização fundiária na Água Limpa, né, com essas entregas,
com as questões de infraestrutura em andamento. Então, esse é o meu desejo de toda a nossa comunidade. Ótimo. Tá? É isso aí. Da minha parte, agradecer mais uma vez junto, né? Desde 2021 para cá, inúmeras vezes. Viramos grandes amigos, né, Maradona? Sim. E que E descobrimos que o Raione é o Raione galopeira. Na próxima ele podia cantar aqui pra gente. Então é agradecer e explicar para as pessoas que já avançou muito, né? O processo. E é isso aí, tamo junto. Eu quero também agradecer, eu acho que esse evento contribui muito para disseminar, né, o conhecimento da REURB. Vejo que muitas das vezes alguns municípios não tomam iniciativa ou ficam com medo justamente por desconhecer algo muito novo, né? Sai totalmente do paradigma de como que era feito, de como que era o parcelamento do solo, né? Então, esse tipo de proposta, né, que hoje a URB está trazendo, eu acho que ela começa a desmistificar e ela só traz benefícios, né? Você difundir esse conhecimento. O IGR também. Não, o IGR com certeza, nessa proximidade que a gente está construindo com a URB Brasil, é muito bom. Entramos ali dando assessoria, você costuma brincar, né? Fiscalizar o trabalho, isso aí. Mas eu acredito que essa parceria, nessa fiscalização vai gerar bons produtos para a gente poder depois compartilhar até com outras empresas, né? Verdade. Porque boas práticas estão sendo construídas nesse processo que nós estamos lá. Bons instrumentos, processos que eu acho que vão trazer benefícios somente para o Brasil aí de acelerar o processo de regularização. Ótimo. Eu queria agradecer muito aqui, né? Eu não tô entre amigos, né? O Maradona, o Raione, hoje viraram amigos nossos, pessoais, são pessoas que eu admiro pela proatividade que eles têm no dia a dia. É impressionante. Eu desconheço alguém trabalhando dessa forma, então queria agradecer muito. Você continue assim, Maradona, o que precisar aí de mim, eu estou à disposição. Felipe, pelo trabalho que ele vem entregando, pelo IGR, eu acho que precisa e é obrigatório, né, vamos dizer assim, essa consultoria para os municípios para tirar um nó, essa dificuldade. Dar segurança, né? Então, assim, a casa de vocês aqui é o primeiro episódio, eu me sinto muito honrado e emocionado por ter vocês dois aqui, principalmente, que são, né, Felipe, o ponto base de uma regularização fundiária. Costumo falar que sem o prefeito não se faz REURB e nem que o Papa reze um Pai Nosso na frente deles, se um morador também não quiser, não faz. Não faz. Né? Então, é isso. Nosso primeiro episódio aqui do URB Talks. Estamos à disposição, né, para quem quiser conversar conosco. Então, muito obrigado, gente. Vamos finalizar aqui. Muito obrigado. Obrigado.